Na prisão, o homem preso e sentenciado à morte. A sua sentença havia saído e ele estava esperando para morrer no dia seguinte. Mas de repente entra alguém ali naquele cenário e rouba-lhe a cena, colocando-se à disposição para morrer no lugar daquele homem. Quem foi ele? Barrabás e Jesus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Queridos, hoje mais um devocional da AD Rolinés. Hoje é dia 16 de abril de 2025 e o tema hoje é: que amor é esse? A ponto de alguém dar a vida por outro, a ponto de alguém dar a vida pelos seus amigos. Jesus, poucos dias antes da sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele vai até os seus discípulos depois de cear. Ele fala aos seus discípulos que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E poucos dias depois estava ele fazendo justamente isso. Estamos se aproximando da Semana Santa, da Semana da Páscoa. Vidas, infelizmente, estão sendo ceifadas na Nigéria. Vidas estão sendo ceifadas por professarem a sua fé em Cristo. Está sério as coisas. Há poucos tempos atrás, na França, um homem, ele pega a mão à arma, justamente nessa época da Páscoa, ele mata duas pessoas e faz uma mulher refém. E quando ele faz aquela mulher refém, um policial que estava na situação pediu para trocar de lugar com aquela mulher. Pouco tempo depois, aquele policial é ferido e morto. Mas alguém que morre dando a vida por outro, dando a vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele tem esse grande exemplo. E nós? O que nós podemos fazer pelo amigo, pela família, por alguém? Vamos lá agora para o 1 Samuel, capítulo de número 30 e 31. Hoje terminamos mais uma vez um livro da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 30 e 31. A Bíblia diz que Davi, ele pediu ao rei Quis, que era rei dos filisteus, uma parte da terra para ele morar com a família dele, para morar com os soldados que eles tinham, que eram 600 soldados, Davi tinha agora, né? E a Bíblia diz que o rei deu a ele a cidade de Ziclag. No capítulo anterior, nós lemos que Davi ia para a guerra com os filisteus para lutar contra o povo de Israel. E os irmãos lembram que Davi, os soldados não aceitaram que Davi fosse com eles para a batalha. Então mandam Davi com os 600 homens voltar. E Davi volta. Só que onde eles estavam era muito longe. 3 dias depois eles chegam em casa. E quando eles chegam lá na cidade, para surpresa dele, a cidade de Ziclag havia sido saqueada. Os amalequitas, meu Deus do céu, aqueles homens não era fácil não. Ele era um calo no pé do povo de Israel, um calo no pé do povo filisteu. E a Bíblia diz que os amalequitas passaram na cidade de Ziclag, levaram todas as mulheres, levaram crianças, levaram animais, levaram tudo, fizeram uma rapa e tocaram fogo na cidade. Davi chega com os seus homens, 3 dias depois, a cidade limpa e tudo pegando fogo. Eles choraram, a Bíblia diz que aqueles homens, 600 homens chorando, eles choraram tanto que não tinha como se consolar. A Bíblia diz que eles choraram até não ter mais força para chorar. Mas os homens ali, aqueles soldados, quiseram agora apedrejar Davi. Alguém tem que levar a culpa, né? E quem levou a culpa foi Davi. Aí a Bíblia diz que eles queriam até pegar em pedra para jogar sobre Davi. Mas Deus fez Davi recobrar as forças, pegam as espadas e diz: vamos atrás desses homens. E eles seguem atrás dos homens sem saber para onde tinha ido. E aqueles 600 homens chegam perto de um riacho, 200 dele ficam cansados, não conseguem mais força para caminhar. Davi vai com os 400 soldados. Na frente os soldados encontram um moço que traz até Davi. Aquele moço cansado, eles dão comida, dão alimento, dão água, dão vinho. Aquele moço recobra a força, trazem até Davi. E Davi pergunta: quem é você? De onde é que você veio? Para onde é que você vai? Quem é você? E aquele moço disse: olha, eu sou um egípcio, mas eu sou servo do amalequita, eu trabalho para o amalequita. E os amalequitas, a gente fizemos uma baderna ali em Judá, fizemos outra baderna em tal local,
passamos Ziclag, tocamos fogo na cidade de Ziclag. Olha, e era justamente isso que Davi queria, era encontrar os culpados. E a Bíblia diz que esse homem disse, olha, e nós tocamos fogo em Ziclag. Só que o meu senhor, quando a gente fomos embora, eu fiquei doente e ele me abandonou, me deixou para trás. É uma palavra aí para os patrão, né? Tem patrão que só respeita funcionário, só quer bem ao seu servo, quando esse está lhe dando lucro. Quando esse está em doença, em algum problema, aí vem problema, né? Muito bem, Davi diz assim, olha, me leva até eles, para onde eles forem. Ele disse, eu levo, com uma condição, você vai fazer um juramento de que não vai me matar? Davi disse, juro. E ele disse, tá bom, então vamos lá. E levou Davi. Davi encontrou aqueles homens, aí a Bíblia diz que eles estavam tão felizes, estavam tudo comendo, bebendo, dançando, farrando. Aí foi a hora que o chicote veio, sabe? O povo pegaram eles todos, mataram todos aqueles homens, levaram tudo quanto eles tinham saqueado de volta. Chegaram lá naquele rio onde ficaram aqueles 200 homens. A Bíblia diz que alguns vadios, né, que estavam no meio do soldado de Davi, disse, olha, nós não vamos dar despojo a eles. Eles não quiseram lutar com a gente. Davi disse, não, esperei. Eles não foram, mas eles estavam cansados e ficaram aqui tomando conta da bagagem. Então, a partir daquele dia, fizeram lei em Israel que os soldados que não forem para a batalha, mas ficarem tomando conta da bagagem, tanto um quanto o outro tem direito também aos despojos. Além disso, Davi fez um outro juramento que ele ia mandar um pouco, né, dos despojos para cada uma daquelas famílias de Jerusalém, e ele sai repartindo. Tem um nome lá no capítulo de número 30. Agora chegamos no capítulo de número 31. Capítulo de número 31, a Bíblia diz que os filisteus, eles se preparam para lutar contra o povo de Israel. Meu Deus, e a guerra era terrível, né? Davi volta, encontra Ziclag e vai para outro lado, né? Ali já passou. Aí a Bíblia diz que eles vêm contra o exército de Israel e começa matando um monte de gente, Aí eles mataram os 3 filhos de Saul. Mataram Jonatas, Abinadab e mataram Malquissua, que era o 3º filho de Saul. E a Bíblia diz que saíram perseguindo a Saul, aí um frecheiro viu, disse a Saul, correu atrás. Sabe, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali, e ultrapassou, né, ou transpassou Saul com a sua espada. Quando a espada bate em Saul, Saul olha para o seu escudeiro, para aquela pessoa que carregava o escudo, e disse, olha, pega a tua espada e me mata, porque eu não quero morrer na mão desses adoradores de Deus falsos, né, desses incircuncisos. Aí o escudeiro teve medo. Aí Saul pegou a espada, colocou sobre ele mesmo e deitou-se em cima da espada, tirando a sua própria vida. Irmão, a coisa é muito séria para a vida daquele que abandona o Senhor, para a vida daquele que deixa Deus de lado, para a vida daqueles que deixa de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Satanás dentro de um centro espírita ou dentro de um salão de umbanda. Assim como fez Saul, a coisa é muito séria. Aí a Bíblia diz que além disso, além dele fazer isso, o seu soldado, o seu escudeiro, com medo, fez também, se matou também. Naquele dia morreram o escudeiro, morreu Saul, os 3 filhos de Saul e todo o exército de Saul, que eram 3.000 homens que andavam com Saul. Não foi todo o exército de Israel, foram somente aqueles 3.000 homens que andavam com Saul. Pegaram agora Saul, penduraram numa estaca, os seus filhos também, e pegaram as armas de Saul e levaram lá para a casa de Astarote, Astarote, deusa dos filisteus. Coisa muito séria, né? Aí a Bíblia diz que os filhos de Jabes descobriram o que tinha acontecido com Saul, foram lá à noite, um exército foi lá e pegou Saul da estaca de onde tinham colocado Saul e os filhos, e queimaram os filhos e sepultaram. Agora chegamos no capítulo número 13 do Evangelho de Marcos, ou Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 23 ao 35. Jesus foi interrogado por um discípulo que disse assim, Senhor, são poucos os que se salvam, né? Aí Jesus respondeu para ele e disse, olha, a porta dos céus é estreita, esforcem para entrar por ela, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão entrar. E quando o Senhor da casa fechar a porta, colocar a tranca,
Vocês que ficarem de fora vão bater na porta, vai dizer, abre a porta, e ele vai dizer, eu não vos conheço. Alguém vai dizer, Jesus dizendo isso, né? Alguém vai dizer, mas nós não almoçamos juntos, nós não comemos juntos, o Senhor não ensinava a gente o tempo todo. Ele disse, eu já disse, não vos conheço, apartai-vos de mim. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. E Jesus continua dizendo, olha, muitos virão do Oriente ao Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos, e os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí a Bíblia diz que enquanto ele estava ali, um fariseu chegou e disse assim, olha, se tu quiser permanecer vivo, em uma linguagem da Bíblia, né? Se tu quiser permanecer vivo, ó, vai embora, porque Herodes quer te matar. Ele disse, olha, fala para aquela raposa, Jesus do céu, fala para aquela raposa que eu expulso o demônio. Hoje, amanhã eu expulso o demônio e curo, e num terceiro dia, aí a obra está completa. Mostrando aí os 3 dias que ele ia ficar lá no leito da terra, né? Aí depois ele ainda completou de novo. Eu vou curar hoje, ensino amanhã, mas no terceiro dia, aí a obra está completa. Aí a Bíblia diz que ele dali para frente, ele começa a dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas o profeta. Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer contigo o que a galinha faz com seus pitainhos, mas tu não quiseste. E termina aí essas palavras de Jesus. Jesus é um Deus misericordioso. Que amor é esse? Aponta o apóstolo Paulo, vou finalizar aqui, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor! Grande abraço, Deus abençoe, amanhã tem mais.